Eu declaro aberta, então, a 9ª sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura, desse dia 6 de junho de 2022. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção dos colegas, será considerada aprovada. Eu já anuncio que o número 1 da pauta é aquele recurso lá de Tumbiara, que o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga é o relator, o desembargador Leandro iniciou uma divergência, etc. Eu não vou adiar, trazer na próxima sessão, possivelmente, fica adiado, então, o número 1 da pauta adiada. E o único é o número 1 da pauta adiada. O número 2, o processo da pauta adiada, eu já passo para o desembargador Fernando de Castro Mesquita, que é de Quirinópolis, Maria Cristina Pucinelli, juiz de direito diretor do foro, vistas ao desembargador Fernando de Castro Mesquita, julgamento adiado com vista ao eminente relator. Com a palavra, desembargador Fernando Mesquita. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse julgamento já tinha iniciado. Será que nós temos quórum? Só para ter certeza. Pois é, aqui, o Farid, tem uma falha aqui, aqui nessa pauta, que não consta os nomes dos colegas que estavam aqui na sessão anterior. Né? Geralmente, quando é adiado, tem que constar os juízes que aguardam, se houve o pedido de vista do eminente relator, os demais aguardam. Agora, quem que são os demais que aguardam? Eu estava, assim, na sessão anterior, o desembargador Nicomedes estava, também. O desembargador Zacarias, o desembargador Gerson, também. O desembargador Fernando Mesquita, o desembargador Luiz Cláudio, ele veio só para julgar aquele embargos declaratórios. E teve sustentação, desembargador Fernando? Desembargador presidente, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que não teve, não. Tanto que eu pedi sustentação aqui, eu indeferi. Não teve, não, porque eu pedi sustentação agora, eu tive que indeferir, porque já tinha começado a ficar. Pois é, mas assim, aí, na verdade, então, o desembargador Fernando, como não houve sustentação oral e foi adiado para a próxima sessão, aí nós temos quórum, sim. Nós temos quórum, podemos julgar. Tá? Perfeito. Senhor presidente, então eu vou fazer uma recapitulação para todos, e especialmente para o desembargador Luiz Cláudio, para compreender bem a questão. Aqui se trata aqui de um recurso administrativo interposto por Maria Cristina Pucinelli contra a decisão proferida pelo juiz diretor do Fórum da Comarca lá de Quirinópolis, que julgou procedente o procedimento administrativo disciplinar para condená-la ao pagamento de multa no valor de R$40 mil pela prática da infração prevista no artigo 30, inciso 8, combinado com 31.5 da Lei 8.935/94. É fazer a cobrança de valores a maior. Ela interpõe um recurso aqui, alegando preliminarmente que o valor constante do alvará expedido é insuficiente, pois teria direito a R$ 124.505,94 a receber, correspondente a 50% da renda líquida da serventia nos meses de abril a setembro de 2021, sendo que o alvará, autorizado pelo magistrado, se deu somente na quantia de R$ 56 mil. Desembargador Luiz Cláudio, só para o senhor ter ciência aqui, houve recurso anteriormente que foi reconhecido o direito dela à percepção de 50%, porque ela foi afastada e teve um interventor, e, enquanto isso, e reconheceu-se o direito de ela receber 50% nos termos da lei. Então, essa discussão desse valor aqui, a questão quanto a isso. Ela fala que teria direito a 124 mil e o juiz teria autorizado, por enquanto, só 56 mil. Esse é um ponto, tá, do recurso. Ela pede que seja necessária a determinação de restituição da parcela do valor recebido pelo interventor, porque, inicialmente, havia sido fixada a remuneração dele em 50% da renda líquida da serventia, quando o correto seria o valor de 10 mil, fixado pelo diretor do fórum em cumprimento da determinação da corregedoria. E, por último, ela pede que seja... ela alega que a penalidade foi muito excessiva, uma multa de um valor de R$40 mil, desarrazoada, desproporcional, e pede a redução, pede que ela seja aplicada só a repreensão ou a redução da pena para R$10 mil. Então, são esses 3 pontos. O primeiro ponto, senhor presidente, só para recordar, eu não tratei da questão, porque cabe a ela dirigir um pedido de complementação do valor do juiz de origem. O juiz expediu o alvará no valor de 56 mil, ela entende que tem uma diferença maior, 124 mil, mas não fez o pedido lá.
veio diretamente aqui no recurso. Então, nessa parte, eu não estou analisando a pretensão dela, eu estou deixando porque cabe primeiro o pedido no juízo de origem, para que, se for o caso, depois a gente analisar. Porque ela já trouxe aqui valores, números, que não foram levados à discussão no primeiro grau. Então, nessa parte, eu não estou apreciando o pedido dela. Quanto à restituição, o que aconteceu? Inicialmente, fixou-se o valor de 50% da renda mínima. Posteriormente, a Corregedoria determinou que o valor correto seria R$10.000, mas não houve nenhuma menção à restituição de valores anteriormente, ou que é de efeito retroativo. E, para piorar, depois, e agora aí eu faço até uma complementação do voto, o STJ sedimentou, o superior, no recurso do mandato de segurança de Minas Gerais, reconheceu que a remuneração do interventor não fica sujeita ao teto de 90,25%. Então, primeiro, que não havia determinação de efeito ex-tunc para o valor de R$10.000 determinado pela Corregedoria e implantado pelo juiz em atenção à determinação da Corregedoria. E segundo, que depois, com o julgamento dos mandatos de segurança de Minas Gerais, há que se falar e o interventor não fica mais adstrito àquele limite de 90,25%, então há que se falar em devolução de nada por parte do interventor. Então, eu estou mantendo a decisão, então eu estou negando provavelmente o recurso também nessa parte. E, por fim, que foi o caso aqui, mais levantado, é a questão da multa, no valor aplicado de R$40.000. O que levou o juiz a aplicar essa multa? Ele levou em consideração o fato de ela possuir em seu prontuário diversos registros disciplinares, processos 1037 de 2014, 1042 de 2015, ambos apenados com repreensão, e outros dois, 1038 de 2014 e 1053 de 2015, já com penas de multa. Por isso, ele aplicou esse valor. O desembargador, R$40.000, o desembargador Zacarias perguntou, e aí eu tive que pedir vista, até para fazer essa complementação, que você tinha informação quanto à remuneração do cartório, e eu não tinha, e não havia isso realmente no processo. O desembargador Nicomedes se dispôs, falou, olha, a Corregedoria tem condição de fornecer esses números, e de fato fizeram. Então, o que se tem de valores é o histórico do cartório, janeiro de 2021, 30.000 e uns quebrados, fevereiro, 43.000, tudo de 2021, março, 37, abril, 25, maio, 62.000, junho, 60.000, julho, 51.000, agosto, 82.000, setembro, 42.000, outubro, 56, novembro, 69, então temos quebrado, dezembro de 2021, 81.000, já em 2022, janeiro, 35.000, fevereiro, 46, março, 41, abril, 32 e maio, 38.000. Então, levando em consideração todos esses fatos, primeiro, de que ela já tem, e o que ela pede seria uma terceira pena de repreensão, entendo eu que ela não caberia, até porque já tem outras duas multas também posteriores à repreensão, e levando em consideração o valor oferido pelo cartório, eu entendo que o valor está de bom tamanho, de 40.000. Estou mantendo aqui a decisão, porque por essas circunstâncias que estão contidas no processo. Então, senhor presidente, eu estou aqui conhecendo em parte do recurso e na parte conhecida estou negando o provimento. Desembargador Fernando, e então aí teve o afastamento dela por um período, designou o interventor, fixou um valor de 10.000 inicialmente, né? Na verdade, inicialmente foi 50% da remuneração 50%, do rendimento do cartório. Depois, a Corregedoria baixou, determinou que fosse limitado em 10.000, o juiz o fez. Certo. E aí, agora, nesse interregno, vem esse entendimento do Supremo que fala, em relação ao interventor, não tem limitação, e em relação aos interinos, sim, é a situação diversa. É até razoável essa questão do interventor, né? Porque quando tem um interventor, durante uma tramitação do processo, ele fica todo responsável por tudo, para pagar as contas, responsável pelo cartório, mas limitado a 50%.
E o Supremo falou, olha, em relação ao interventor, ele recebe integralmente, no geral, né? Ele decidiu no caso específico, lá de Minas Gerais, eu não sei se foi em repercussão geral ou não, parece que até que foi, parece, eu não tenho certeza. Não, não tem essa informação, mas porque eu peguei foi recurso ordinário, inclusive, Isso, mas sem repercussão geral. Sem repercussão geral, né, certo? Então, aí ela está querendo agora a diferença, né? A diferença entre o que o cartorário recebeu e o que o cartório deu e o que teria sido estabelecido para o interventor. Então, isso o desembargador Fernando abordou. E a questão da multa, e o primeiro ponto é não conhecido porque não foi objeto do... Ela não pediu lá embaixo, né? A diferença. Embaixo, né? O juiz pediu o alvará menor. Eu vou a colheita dos votos aqui dos colegas. Só para deixar claro, senhor presidente, e complementar ao desembargador Luiz Cláudio, ela não nega, porque eu falei da outra vez e não falei hoje, ela não nega os fatos, tá? Ela simplesmente alega que os valores cobrados maior teria sido problema de sistema, só que as testemunhas todas confirmaram que os valores eram cobrados maior mesmo que as testemunhas ouvidas. Então, só para acrescentar esse ponto. Certo. Desembargador Zacarias. Presidente, eu tinha ficado em dúvida com relação à questão do interventor, mas agora eu entendi. Interventor foi colocado para substituí-la, né? Que ela tinha sido afastada, não é isso? Afastada. Exatamente. Certo. E ela já, parece, pelo que eu entendi aí, ela já respondeu a outros processos, né? Duas repreensões e 2 multas. Eu acompanho o relator. Desembargador Luiz Cláudio. Está sem som, desembargador. Desculpa. Eu inicialmente fiquei aqui numa cerrada dúvida. Parece-me que a decisão ela condensa temas que são disjuntados, porque, ao que parece, é um quadro, não é isso? Mas é porque teve uma decisão, teve um recurso anterior, que já havia decisões voltadas. Por exemplo, no outro recurso, ela foi condenada, manteve-se a condenação dela apenas por esse artigo aqui, então afastado dos demais imputações. Então, aqui, por que condensou-se? Porque a partir daquela decisão que determinou que ela teria direito a 50%, aí veio a expedição do alvará. E ela discute aqui que esse alvará seria menor, é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ela teria direito à diferença, que não foi abordada lá, no primeiro recurso, a diferença ao que o interventor recebeu. E terceiro ponto, e aí sim, porque o juiz julgou, aplicou a multa agora, porque o juiz entendeu que era o caso para nós aqui, a gente entendeu que não, que era para a multa. Ele mandou, ele aplicou a multa. E aí é o terceiro ponto do recurso. Ao que parece que Vossa Excelência está conhecendo apenas deste derradeiro ponto, é isso, né? Dos dois segundos, não do primeiro, a diferença do alvará ser levantado, que ela teria direito, porque ela não levou conhecimento do juiz de primeiro grau, ao diretor do fórum. Acompanhando, senhor presidente. Eu votando, interessante, né? Porque se for falar em diferença, em devolução, o interventor teria que ser chamado também, porque ele ia ser atingido na esfera com certeza, de interesse dele, né? Exatamente, por isso. Mas E as multas anteriores, foi qual o valor, do Fernando? Esse fato não tem, porque eu só peguei do coisa, porque no dossiê só tem a aplicação, né? Só tem a sanção. Eu até acho assim, não tem. Que pela remuneração do cartório, até essa multa, assim, 40 mil é um bom valor, mas pela terceira multa dela, né, vai um acréscimo, né? Multa é isso, né? A gente vai aumentando. Eu acompanho também o ministro de relatores, desembargador Gerson. Desembargador Nicomedes, essa serventia lá ainda está sob intervenção, o senhor sabe me informar? Tem respondente lá, desembargador Gerson. Está com respondente. Porque é uma situação delicada, né, presidente? Porque ela é useira e vezeira, não é, em praticar atos dessa natureza. Veja bem, essa já é a terceira multa aplicada, tem 2 repreensões, então já está na hora realmente de se tomar uma posição mais séria em relação a essa serventia lá de Quirinópolis.
Eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, de acompanhar o eminente relator. Eu só queria, agora eu fiquei numa dúvida aqui, senhor presidente, só me permita espancar essa minha inquietação. É porque o desembargador Nicomedes agora disse que lá tem um respondente. A situação de respondência ou intervenção? Porque se é de respondência é porque já não tem titularidade. Pois é, aí, desembargador Nicomedes, a situação dessa antiga titular, né, porque ela é titular, né, consta como titular, né, desembargador Fernando? Isso. Ela, certamente, ela ainda não voltou para o cargo, né? Não voltou. Então, continua a situação, então, de intervenção, né? Intervenção, né? A adoção, são tantos os cartórios nessa situação. Sim, claro. Que eu não estou me lembrando especificamente desse caso lá, se continua o interventor ou se é respondente. Mas eu posso verificar. Mas o fato é que hoje ela não está no exercício da titularidade, né? Não está. Certo. Não está. Certo. Então, desembargador Nicomedes agora votando. Eu acho que é melhor não votar, né? Esse processo passou pela corregedoria, né? Certo. Prudente não votar. Isso. Então, o desembargador Nicomedes é impedido. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso conhecido em parte, nesta parte desprovido, né, desembargador Fernando? Exatamente, senhor presidente. Exatamente. Certo. Próximo é o número também da relatoria do desembargador Fernando de Castro Mesquita, recurso administrativo da OAB, seção de Goiás, recorrido, Corregedor-Geral da Justiça, interessado, doutor Silvano Divino de Alvarenga. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Fernando Mesquita. Obrigado, senhor presidente. A discussão, na verdade, a decisão, o recurso administrativo é contra a decisão proferida pela corregedoria. Até o reclamado aí é o doutor Silvânio, mas é contra a decisão da corregedoria, por meio da qual o desembargador Nicomedes, ele determinou o arquivamento da reclamação disciplinar contra o doutor Silvânio, proposta com o doutor Silvânio. A recorrente, ela objetiva a reforma da decisão para abertura do processo, a fim de que seja determinada a abertura do processo administrativo, a fim de apurar desvio de conduta praticado pelo recorrido. A OAB argumenta que os atos questionados estão impregnados de indícios de falta de ética disciplinar, com ofensa a diversos princípios constitucionais e à lei orgânica da magistratura. Afirma que o recorrido deixou de atuar em seu dever legal de imparcialidade e cortesia ao conduzir uma audiência de conciliação em 2018, fevereiro de 2018, nos autos de emissão de posse, ocasião em que teria gritado com o advogado Rony Jim Mendes dos Santos, entre aspas, se insinuando ser um profissional desrespeitoso, desumano e moleque, além de ter instruído o réu a entrar com medidas contra o aludido advogado. O doutor Silvano foi ouvido, e os autos vieram, a decisão do desembargador Nicomedes foi pelo arquivamento. Senhores, aqui nós estamos naquela situação de o juiz designou uma audiência de conciliação, o advogado não compareceu com as partes. Desembargador Fernando, eu já estou pensando aqui, Vossa Excelência tem todo o direito de fundamentar, de falar sobre o caso, até para nós termos informações, mas no final, Vossa Excelência está mandando por órgão especial? Não. Porque seria do órgão, né? Para por conta da coisa. Mas é porque... aí é que ficou a minha dúvida. Minha dúvida seria o seguinte, se... pelo fato que houve o arquivamento, seria do órgão ou não para efeito de recurso administrativo. Aí isso que eu fiquei na dúvida realmente. Isso que eu ia fundamentar, porque de fato aqui não ressai lufas de nada que foi dito aqui de desrespeito. Há sim uma animosidade, há sim uma conversa ríspida de um lado e de outro, tanto que transcrevo, mas aí, de fato, Vossa Excelência, se tiver a compreensão que seria de qualquer sorte do órgão especial, mesmo nessa situação, eu não teria dúvida com o porque aí, desembargador Fernando, é o seguinte, até eu acho que Vossa Excelência não estava aqui nas sessões, numa sessão que nós decidimos um ou dois desses casos, porque não estava. Estava? Certo. Porque o órgão próprio, com competência para, vamos considerar, sobre tratar de questões de recursos sobre a esfera administrativa, de PAD contra magistrado,
Perfeito. Seria lá. Em tese, uma decisão do órgão especial pode falar: Corregedoria, não é caso de arquivamento, continue as apurações e tragam, eventualmente, aqui para o órgão especial alguma proposta ou não de abertura de PAD, ou chega a outra conclusão, depois de novas apurações, etc. Sim. Ou então, fala, o órgão especial pode falar: não, já está em condições de realmente tem que arquivar. Pronto, matou a história. E tem que comunicar ao CNJ, porque a resolução 135 do CNJ fala que compete ao órgão especial, né? Então, aí, se algum colega quiser manifestar, fique à vontade sobre isso, mas a compreensão do colegiado. Eu já tinha essa percepção, essa dúvida, mas eu estou falando pela situação que foi desse caso específico aqui, e realmente me deu essa dúvida, se poderia fazê-lo aqui administrativamente ou não. Mas, no conselho. Mas Vossa Excelência está colocando, e para mim, seria sem nenhuma dificuldade, pelo contrário. É mais fácil. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentar uma medida dessa envergadura. Ora, a alteração que fora feita na competência do Conselho não tenha trazido essa novidade, até Vossa Excelência, numa dessas sessões, disse: olha, vou pedir para fazer a inclusão e reformular essa questão, porque veja que situação o Conselho ficaria. A partir da resolução 135, que diz: a decisão de arquivamento caberá recurso para o órgão especial. E o Conselho não poderia decidir de outra forma, porque ele não poderia dizer: olha, abra-se o procedimento, ele não tem competência. Então, ficou uma previsão, que é do regimento interno, dando competência para as decisões do corregedor para o Conselho Superior. Mas a resolução trata, e ela trata com resguardo da lei orgânica. E ela sobrepõe ao regimento, né? Perfeito. Perfeito, presidente. Né? Então, aí... Senhor presidente, quero fazer agora um despacho, já faz agora a decisão aqui encaminhando para o órgão especial, então? Ou tiro de pauta e faça de Isso. Pode ser. Então, tiro de pauta, então, e vai caminhar, então. Tá? Farid, então, retirado de pauta e faça a conclusão para o eminente relator, viu, Farid? Tá bom, presidente. Algum colega trouxe em mesa algum procedimento, algum tema para debate? Não tem? Eu queria, Farid, eu vou declarar encerrada a sessão, mas eu queria continuar conversando com os colegas rapidinho aqui, um minutinho, então pode declarar encerrada a sessão.